trauma. É possível que você conviva com algum adulto que carrega algum tipo de trauma e que você não consiga identificá-lo. Muitos adultos na infância, e isso é uma parada que é horrorosa, passaram por algum tipo de abuso. Abuso emocional, abuso sexual, algo que tenha uma correlação ali com a sexualidade. E esses adultos crescem e ficam convivendo na sociedade carregando isso dentro de si. Passar por um abuso é uma parada que é muito corrosiva. Você leva para a vida inteira esse trauma que fica aqui, ó, perturbando você. Quando a gente debate, quando a gente fala sobre adultização de crianças, que é esse termo que tem sido dito ultimamente, a gente fala de um mundão chamado internet. De crianças que eventualmente possam passar por algum tipo de, eu não digo de abuso, mas de avanço em cima do mundinho delas, que é o corpo delas, que é a imagem delas, e muitas vezes elas nem fazem ideia disso. Essas crianças podem ser expostas e podem crescer com algumas confusões, alguns desconfortos internos que podem levá-las pela vida adulta, porque o trauma não tem cara. Então, o debate que a gente traz aqui no nosso jornal, e a gente continua agora com o nosso entrevistado, que é especialista no assunto, é de que maneira a gente protege as nossas crianças. Como é que a gente faz para esses pequenos seres humanos, que têm idade de criança, que sejam crianças? Os adolescentes que sejam adolescentes, né? Que a gente respeite a faixa etária de cada um. Você viu agora há pouco com a gente uma entrevista com o senador Alessandro Vieira, que tem um projeto no Senado de proteção contra a exploração de crianças e adolescentes, além de mais de 20 projetos que apareceram nos últimos dias na Câmara e o debate dentro do Congresso. Pois bem, agora a gente conversa com o advogado Ariel de Castro Alves, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Ariel, obrigada demais por vir aqui para que a gente continue esse debate da proteção da nossa gente pequenininha, que não tem conhecimento, né? E muitas vezes não sabe nem a maldade. Assim como a criança tem que aprender que ela não tem que correr, atravessar a rua sem olhar para os lados, né? Na internet, ela também não pode fazer algo sem olhar para os lados. E tá aí a importância dos adultos. Obrigada demais, hein, por estar com a gente ao vivo aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia aos telespectadores do Live na CNN. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. Uma primeira dúvida, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem algumas décadas, né? 30 anos, se eu não estiver enganada, até me corrija, por favor, Ariel. O Estatuto, quando foi criado, a gente nem imaginava que ia viver esse mundão de internet e de rede social. Ele ganhou atualizações. Onde é que eu quero chegar? Nós já temos uma lei, um estatuto, uma regra que protege essa nossa gente pequenininha nas redes sociais? Sim, Elisa, você disse muito bem. Em 1990, há 35 anos atrás, quando o Estatuto foi criado, depois publicado, nós nem imaginávamos que teríamos todo esse potencial de informática que nós temos hoje, de internet, de redes sociais, de jogos online. E com o passar do tempo, com o crescimento aí dos crimes digitais, das violações nos ambientes da internet, o Estatuto foi atualizado. Ele veio, através de novas leis, sendo modificado. Uma dessas legislações é de 2008 e ela trata dessa questão da produção ou de quem dirige ou de quem, de alguma forma, cria materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, cenas de sexo explícito ou mesmo pornográficas. E a previsão de pena é de até 8 anos de prisão. Então, esse caso que está sendo discutido a partir do vídeo do influenciador Felca, ele trata exatamente de denunciar isso, de um outro influenciador chamado Ítalo, que estaria aí criando, né, cenas, filmagens, vídeos, fotos relacionadas a conteúdos pornográficos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já pune quem estiver fazendo esse tipo de vídeo, ou mesmo quem estiver contracenando, ou mesmo quem estiver facilitando que crianças e adolescentes participem desses vídeos. Então, tanto aqueles adultos que estejam explorando, como os próprios pais e mães podem ser punidos nessas situações. A lei também prevê
que submeter crianças e adolescentes a vexame e a constrangimento é crime. Então, seria um outro crime que já estava, inclusive, sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba em razão desse caso recentemente denunciado. Agora, nós precisamos de uma regulamentação mais ampla da proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Nós precisamos ter uma classificação indicativa do que as crianças e adolescentes terão acesso nas redes sociais, na internet como um todo. Nós precisamos identificar os usuários, nós temos os portais de navegação que precisam identificar, saber o RG, a identidade de quem está acessando a internet, não admitir nenhum tipo de perfil fake, por exemplo. É muito interessante que você nos diga essa questão do perfil, né, da indicação de idade, porque agora até me acendeu aqui um alerta. Eu nunca parei para reparar se as redes sociais têm isso na home, né? Não sei, quando você entra numa rede social, tá lá, perfil indicativo ou idade indicativa, tantos anos. Por exemplo, esse seria um caminho interessante, assim, você pode dar exemplos dos caminhos na prática, no nosso mundo real, que poderiam ajudar? Essa classificação indicativa seria uma delas? Sim, exatamente. Nós temos nas TVs hoje, antes dos programas de TV, aparece lá uma classificação indicativa. Por que isso não é adotado na internet, nas redes sociais, nos aplicativos, nos jogos online, nos vídeos do YouTube? Então, esse controle precisa acontecer. E também quando nós temos situações de pornografia infantil, de erotização de crianças e adolescentes, precisamos de um monitoramento feito pelas próprias empresas, pelas chamadas aí Big Techs. Vocês estavam tratando das retaliações promovidas pelo governo Trump contra o Brasil. Nós sabemos que também a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de responsabilização dessas grandes empresas de internet em casos de crimes que ocorrem nos ambientes virtuais também gerou essa retaliação promovida pelo governo americano por pressão dessas empresas. Então, essas pessoas não podem continuar lucrando com as violações de direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes. E esse PL 2628 de 2022, do senador Alessandro Vieira, que vocês conversaram, é o mais adequado no momento atual para, de fato, proteger as crianças e adolescentes nos ambientes virtuais, inclusive adotando essa classificação indicativa e esse monitoramento que as empresas devem fazer, prevenindo que conteúdos inadequados sejam aí publicados nas redes sociais e em toda a internet. Muito bom, estamos aqui, né, Clarissa, aprendendo juntos sobre quais seriam essas medidas novas, né, para proteger essa nossa gente pequenininha. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Deixa eu aproveitar aqui o embalo dessa conversa para perguntar um pouco a visão do senhor a respeito de como a regulamentação ou uma regulamentação mais efetiva sobre a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia que estão por trás das redes sociais pode avançar no nosso Congresso Nacional. O senhor mencionou agora o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento que ajudou a expandir um pouco esse entendimento, mas não tem uma regra clara, geral, ampla, que aborde os vários aspectos desse controle de disseminação de informação nas redes. O senhor acredita que casos envolvendo crianças, adolescentes, podem ser motores para ajudar a sensibilizar o nosso parlamento, mesmo que essas normas venham de maneira fatiada e não em um projeto amplo que fale sobre os vários aspectos de regulamentação das redes sociais? Sim, nós sabemos que existem mais de 20 propostas que tratam dessas temáticas. Poderia haver uma consolidação dessa legislação, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente foi fruto de uma consolidação de vários projetos de lei. Então, é possível se ter uma legislação unificada
com as várias propostas que existem. Mas hoje nós já temos também previsões legais que não são cumpridas. Por exemplo, se temos crianças e adolescentes dedicando boa parte do tempo dos seus dias para gravações de vídeos, sejam de conteúdo erótico, pornográfico ou não, elas estão em situação de exploração do trabalho infantil. Então, assim como as TVs, os produtores de cinema, aqueles que dirigem peças teatrais, têm que pedir autorização para a participação de crianças e adolescentes nessas atividades, também os responsáveis pelos vídeos aí na internet, por essas gravações em redes, utilização de redes sociais, no YouTube, etc., precisam pedir para a Vara da Infância e Juventude uma autorização. E aí a Vara vai avaliar se o conteúdo do tipo de atividade que essa criança ou adolescente está participando é adequado ou não, se tem questões envolvendo pornografia infantil ou não. Nós também precisamos da educação no ambiente digital, para proteger as crianças e adolescentes em todas as escolas, públicas ou privadas do país, tem que fazer parte do currículo escolar, exatamente para prevenir, para que a criança e adolescente saibam atuar diante dos perigos da internet. Mas, claro, os pais, as mães, são aqueles que mais devem monitorar, fiscalizar, orientar, prevenir que seus filhos estejam sujeitos a violações de direitos fundamentais ou praticando também atos infracionais e crimes, como nós vimos em várias operações recentes da Polícia Federal com as polícias estaduais, pais e mães sendo pegos de surpresa do filho que ficava o dia inteiro lá no computador e no celular e de repente estava envolvido em planejamento de ataque de escola ou em redes de pornografia infantil. O Brasil é o 5º país do mundo com mais denúncias de pornografia infantil. Só no ano passado foram mais de 52 mil denúncias que chegaram aos portais da SaferNet. Então, nós precisamos, de fato, levar esse assunto muito a sério e dar prioridade a ele para proteger a infância e juventude, conforme prevê a Constituição Federal. E nós estamos aqui na missão de trazer sempre o debate, né? Levando em conta que nós acessamos a casa, os ambientes de milhares e milhares de pessoas e que essas pessoas possam também ter acesso a esse debate. Ariel de Castro Alves, advogado que gentilmente conversou conosco aqui. Muito obrigada, Ariel, por compartilhar teu conhecimento com a gente. Muito obrigado a vocês, um excelente dia.